Olá, gente! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Galerinha, vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje vai estar interessante. Vamos falar sobre os anfíbios. Nós já falamos sobre peixes, já falamos sobre os invertebrados, falamos dos agnatos que não tem mandíbula. E hoje nós iremos falar sobre eles, sobre os anfíbios. Então vamos lá. Vou agora sair aqui da frente para a gente ir para nossa aula, nossos slides, e vamos lá, galera. Galerinha, anfíbio. Anfíbio ele vai derivar de duas palavras. Bio, que quer dizer vida, e anfi, que quer dizer duas. Ou seja, ele vai ter duas vidas. Como assim? Como é que ele vai ter duas vidas, professor? Quer dizer que se eu matar ele, ele vai ter outra vida? Não, não é bem assim. Como é que funciona? Ele, quando ele está jovem, quando ele é criança, certo? Quando ele está nascendo, ele nasce até um estágio da vida dele, ele vai viver em um ambiente, certo? E aí quando ele cresce, vai viver em outro ambiente. E aí nós vamos ver como é que isso funciona. Ó, nós temos aí os peixes, e os peixes, eles só têm uma vida, eles vivem dentro da água, né? Você não vai ter peixe que vive fora da água, todos irão viver dentro da água. Já os anfíbios, o que acontece? Os anfíbios, eles vai ter essa transição, certo? Por isso que é chamado de anfíbios. Uma parte da vida ele vai viver dentro da água e a outra parte vai viver fora da água. É assim que funciona, certo? Então, a transição, o que nós vamos observar? Alguns são possuidores de esqueletos apendiculares em algum estágio da vida ou não. Apendiculares, galera, é sem patas, certo? Apendiculares. A ausência de corpo hidrodinâmico. Ele não vai ter uma estrutura assim como um peixe, uma estrutura hidrodinâmica que vai facilitar a sua locomoção dentro da água, certo? Pescoço com movimento, certo? Então ele não vai ter pescoço com movimento, ele vai ter pescoço com movimento, aliás, né? E os pulmões de circulação pulmonar são mais complexos do que em relação aos peixes, que nós vamos observar que os peixes ele vai ter o coração apenas duas cavidades, e aí nós vamos já ver aqui que os anfíbios eles não têm apenas só duas cavidades do seu coração, são mais, ok? E a epiderme é mais grossa para evitar o ressecamento e não vai ter a presença de placas e nem escamas, certo? E os órgãos do sentido são mais desenvolvidos em relação aos peixes, até mesmo porque o ambiente terrestre ele vai requerer mais que ele utilize os órgãos dos sentidos, tudo bem? Então, classe dos anfíbios, quem são eles? Vamos ter a subclasse, os labritodia, que são extintos, mas vamos ter os laçabias, que existem três ordens. E qual é essas ordens? Os anuros, nós temos os sapos, as rãs e as pererecas. Os anuros são o quê? São aqueles que não têm cauda. E aí é muito fácil a gente identificar, porque ele vai ter os sapos, as rãs e as pererecas, certo? Aí todo mundo diz, e professor, existe uma diferença entre a rã e as pererecas? Existe, galera. As pererecas são aquelas que têm as ventosazinhas nas pontas do dedo, ou seja, vai ter os dedos, é como se tivesse uma bolha bem na ponta dos dedos, que é para facilitar então ele pregar na superfície. Vamos ter os urodelas ou os caudadas, nós vamos ter aí, por exemplo, as salamandras, certo? Vamos ter aí também os apodas, ou seja, aqueles que não têm braços nem pernas. No caso, vamos ter as cobras cegas e as cecílias. Beleza? Então, nós temos aqui alguns exemplares dos anuros. Os anuros, ele vai ter essa estrutura, ok? E aí é muito fácil a gente identificar que os anuros não vão ter essa estrutura aí, igual o sapo, e não vai ter cauda, ok? Vamos ter aí, ó, os caudatas, certo? Ou urodelas, que no caso aí, que se você observar, nós vamos ter aí esses animais aí, todos eles são anfíbios. Beleza? Vamos ter aí também a cecília e a cobra cega, que também são, no caso aí, anfíbios, e anfíbios que não têm patas, ok? Então, seguindo aqui adiante, vamos para nossas características relacionadas a essa classe. Primeiro, eles vivem em água doce ou em ambiente terrestre. Essa é outra característica. Outra característica, o anfíbio vem do grego, que quer dizer anfi, dos dois lados, e bios quer dizer vida. São heterotérmico ou psilotérmico, ou seja, ele precisa estar no local para poder ele vai aumentar a temperatura de acordo com o ambiente, ok? Então não tem um controle de regulação de temperatura corporal, beleza? Com respiração branquial na fase larval, ou seja, ele vai respirar por forma de brânquias em fase larval, e pulmonar quando ele está na vida adulta, ok? E também cutânea, na fase adulta. O que é uma respiração cutânea, professor, que você não falou? Bem, respiração cutânea é a respiração pela pele, galera.
Então o sapo, ele também pode respirar pela pele, além da respiração pulmonar. Ok? Então seguindo aqui adiante, ele vai ter a pele fina e cheia de glândulas mucosas, que é para manter ele totalmente, o corpo dele úmido, beleza? Então continuando as características gerais: pele úmida e glandular, que a gente já viu, 12 extremidades para andar e para nadar, esqueleto grande, extensão óssea, é também uma das características. Coração com 3 câmaras, e aí nós vamos entender daqui a pouco como essas 3 câmaras. Respiração braquial, que a gente já falou, que ele vai ter uma respiração braquial quando ele está lá, quando é criança, quando ele vai viver lá na água e vai precisar de uma respiração braquial. Pulmonar quando ele já fica adulto, certo? E vai ter a pele cheia de mucosas, que é justamente para manter ele úmido, a pele úmida, para não haver ressecamento. E uma coisa interessante, que a fecundação dele é externa, ok? Não vai ser interna. A maioria dos anfíbios, a forma de fecundação dele sempre será externa. Interna em algumas minorias, beleza? Mas a maioria, certo? Vai ser fecundação externa, ok? Vai ser o que nós chamamos de quimiotaxia. Quimiotaxia, que seria o quê? Uma atração química que o espermatozoide vai ter pelo óvulo para localizar ele lá e fazer a fecundação. Beleza? E aqui vamos para o nosso coração. O coração dos anfíbios, ele vai ser dividido em 3 partes. Ou seja, vai ter 2 átrios e um ventrículo. Aí tem uma coisa interessante, né? O coração dos anfíbios, ele vai ter um momento que vai acontecer a mistura sanguínea, ok? E é comum também em alguns répteis. A exceção a alguns répteis, como os crocodilianos, que eles vão ter o coração com 4 cavidades. Mas, aqui, como regra geral, nos anfíbios, eles vão ter o coração com 3 cavidades. Lembrando que são 2 átrios e um ventrículo. Beleza? E aí ele vai ter uma circulação dupla. Por quê? Porque vamos ter uma circulação que vai passar pelo sangue nervoso, o sangue venoso, e outra vai passar pelo sangue arterial. Então nós temos 2 tipos de vasos, e esses 2 tipos de vasos, ele vai dizer que é uma circulação dupla. Circulação fechada, né? Por que é uma circulação fechada? Porque ela sempre vai correr por artérias e veias, não vai ter outras formas de esse sangue circular no corpo, que não seja através de vasos condutores, que no caso vamos ter as artérias e as veias. Tudo bem? Então seguindo adiante, e a circulação é dupla e incompleta. Como assim, professor, que ela é dupla e incompleta? Dupla a gente já viu, ela vai ter uma parte que vai circular pela veia e outra parte que vai circular pela artéria. E outra coisa, por que ela é dupla? Porque ela vai uma parte para uma circulação, vai para os pulmões, e a outra vai para o corpo. Então são 2 circulações, beleza? Uma circulação vai para o corpo e a outra vai para o pulmão, e as 2 vão se conectar lá no coração, que vai fazer o bombeamento desse sangue, beleza? Então, por que ela vai ser incompleta? Porque em algum momento desse caminho vai acontecer a mistura do sangue. Ou seja, não é legal que o sangue ele se misture. Por exemplo, em nós seres humanos, se ocorrer essa mistura do sangue venoso com sangue arterial, não é muito legal, não é muito interessante. Então, o interessante é o quê? É que esses sangue eles sejam separados, ok? E no caso aí dos anfíbios, isso não acontece. Esse sangue ele é misturado. Por isso que nós dizemos que é uma circulação incompleta. Por que é incompleta? Porque o sangue ele vai se misturar, o sangue venoso com o sangue arterial, e aí esse sangue vai para os pulmões, e lá nos pulmões é que vai acontecer essa captação enorme de oxigênio, e voltando então para o átrio esquerdo, e assim sucessivamente indo para o corpo, beleza? Mas sempre vai acontecer desta forma, ok? Então uma parte do sangue vai para o corpo e outra parte vai para os pulmões, mas esse sangue vai ser misturado, ok? E a reprodução destes animais, como eu disse para vocês, vai ser uma reprodução externa, como nós estamos vendo aí, ó. Em algum caso dos sapos, certo? Vai acontecer a cópula, e essa cópula vai fazer justamente o que? Vai fazer com que a fêmea libere os óvulos e o macho libere os espermatozoides, certo? Então na água eles vão se encontrar e aí vão gerar o ovozinho, certo? Então desenvolvimento externo também. É interessante dizer isso, porque é isso que acontece. Nós vamos ver depois, nos répteis, que o desenvolvimento embrionário vai ser externo, mas vai ser de um outro mecanismo. Aqui nos anfíbios, ele vai ter uma casca fina,
beleza? E vai ter essa estruturazinha aí, e uma coisa interessante, que sempre a fecundação vai ser externa, diferente lá dos demais, como dos répteis, que vamos ver futuramente, que eles nascerão simplesmente, essa a sua fecundação vai ser interna e o seu desenvolvimento vai ser externo, beleza? Galerinha, são sexos separados, a gente sabe que vai ter o macho e a fêmea, reprodução sexuada, beleza? E a fecundação externa, a maioria, com exceção das salamandras, certo? Que vai ter aí, é como se fosse uma transição nas salamandras, onde vai haver então essa fecundação interna, beleza? A fecundação geralmente ocorre na água. Lembre que ele vai passar boa parte da vida da sua infância lá na água, na vida adulta que ele vai então vir para a terra, beleza? O ovo são envolvido por uma fina membrana, certo? São fininhas porque ele não precisa de hidratação, nem perder. Por quê? Porque a casca do ovo, por exemplo, ele previne no caso, a desidratação do ovo, certo? E no caso do peixe, ele mora dentro d'água, como é que vai desidratar esse ovo? Não precisa, né? Então, neste caso, e as larvas saem. Galera, e um detalhe importantíssimo que vocês não podem esquecer. A forma de larva dos anfíbios vai ser o girino, certo? E dos peixes, alevino. Não esqueçam disso. Peixe, alevino, anfíbio, girino, ok? Então aprenda a diferenciar isso, certo, galera? Então ele vai passar também por quê? Por metamorfose, certo? O girino ele passa por metamorfose. Essa é uma coisa interessante. Porque o que é a metamorfose mesmo, professor? Me relembra aí, por favor. Pronto. Metamorfose é a transformação desse indivíduo, né? O indivíduo, quando ele é jovem, ele é de uma forma, e aí quando ele cresce, ele fica de uma outra forma. É só lembrar lá da borboleta. A borboleta que a gente viu na aulas passadas, que a gente viu o quê? Que a borboleta, ela é um exemplo de um holometábulo, ou seja, tem uma metamorfose completa. E como é que funciona isso? A gente sabe que a borboleta, quando ela é jovem, ela é uma lagarta, certo? E aí, quando ela fica adulta, ela vai se transformar na borboleta, ok? Então, é mais ou menos dessa forma então que acontece também nos anfíbios. Ele vai ter a sua fase, a fase de infância, ele vai ser de forma de girino, certo? Que parece um espermatozoide grandão, mas aí com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Ele vai apresentando patas, e assim quando ele é adulto, ele já tem uma transformação total, não parece mais aquele girino, beleza? Então, sofre metamorfose. E aí nós temos a estrutura do anfíbio. E aí nós vamos ver que ele vai ter um cloaca, vai ter o reto, vai ter o baço, vai ter uma laringe, certo? Brônquio. E tem uma estrutura muito interessante que ele pode projetar a sua língua. No caso dos anfíbios, ele pode fazer então projetar a sua língua para poder se alimentar. Ok? E aí nós vamos ter outras partes como pulmão, vamos ter as artérias. E lembrando que o coração é tricavitário. Vai ter as veias, artérias. Então até aí nós temos uma estrutura aí de como seria internamente um sapo, beleza? E aqui vamos para o ciclo de vida do sapo. E aí, galera, para a gente ver aí como é que funciona. Tá lá o sapo adulto, já chega o momento de fazer a cópula, né? Então ele vai lá com a fêmea, e aí a fêmea libera o óvulo, ele libera o espermatozoide, acontece uma quimiotaxia, ou seja, uma atração do óvulo pelo espermatozoide, e aí o que acontece? São fecundados esses ovos. Esses ovos vão se transformar em girinos, lembra? Os girinozinhos, cabeça de prego, né, como a galera chama. E aí ele vai passando por metamorfose até chegar à vida adulta. Então essa foi a nossa aula de hoje falando sobre os anfíbios. Então, galera, se liga aí que anfíbio é um assunto interessante, é um assunto que nós vemos no nosso cotidiano. E não esqueça de fazer a atividade, certo? A atividade vai estar aí no link aí abaixo. Beleza, galera? Então, até a próxima. Valeu, tchau!